Mateus 23, depois a gente volta para o 20. Vamos lá, Mateus 23, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 12. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre a arrogância da ambição. Amém, igreja? Sei que não é um tema muito popular, não, mas necessário para a igreja. Eu quero muito que você preste atenção em tudo que vai ser falado aqui nessa manhã. Vamos começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1, que diz: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem. Uau! Pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos. Para quem não sabe o que é filactério, eu já expliquei uma vez, mas vou explicar de novo. Filactérios são caixinhas, uma caixinha preta que o judeu usa com uma promessa ali, com um trecho de Deuteronômio dentro, e eles amarram. É uma corda, uma fita que eles colocam no braço, com uma caixinha no braço e uma caixinha na testa. E ali tem uma promessa. Então, eles, para meditar, representa toda uma questão da palavra de Deus, do meditar na palavra de Deus e guardar com eles. Então eles faziam isso em praça pública para que todo mundo pudesse ver como eles eram religiosos. Então ele fala, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Isso é o talite que eles usavam, o manto de oração que eles usavam, né? Normalmente o judeu ele vai orar, ele tem hoje o kippá, mas também tem o talite, que é um manto de oração que eles colocam sobre a cabeça, e as franjas enormes, e as franjas representam as leis, são mais de 635 leis que eles carregam penduradas. Então eles faziam aquilo de maneira bem vistosa, bem para que todos pudessem enxergar como eles eram espirituais. E aí no verso 5 vai dizer, tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis, que quer dizer mestre. Mas vocês não devem ser chamados rabis, porque um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Verso 11. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não ouvi um amém. O que está pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha o verso 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, queridos? Depois nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 13, mas por enquanto nós vamos começar por aqui. Eu creio que algumas coisas reveladoras que nós podemos aprender aqui nesses dois textos que nós lemos nessa manhã. E algo que nós precisamos entender, que a igreja não caminha como o mundo caminha.
A igreja não caminha na regra do mundo. Jesus disse isso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Os governantes exercem poder e autoridade sobre vocês. Porém, não será assim entre vocês. Eu quero que no Evangelho nós precisamos aprender a sobreviver aos opostos. No Evangelho nós precisamos aprender a sobreviver com os opostos. O mundo faz de uma maneira, mas com vocês não será assim. Ao contrário. O mundo, se alguém te dá um tapa, você vai reagir da maneira do mundo. Com outro soco, com agressão. A Bíblia fala, se alguém te bater na face, vira e dá outra. Os opostos. Porque a igreja não caminha no sistema do mundo. E há uma diferença entre como que o mundo age para conquistar determinadas coisas e como Deus age. Há uma diferença entre como o mundo age para conquistar certas coisas e como Deus age para conquistar aquilo que Ele quer. E o problema é que parece que a igreja ela está se tornando mais mundana e o mundo mais eclesiástico. E nós temos que vigiar com isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero falar um pouco sobre ambição. E quando falamos de ambição, não é algo totalmente ruim. Ter ambição não é de todo ruim. Ninguém entra numa empresa, por exemplo, sem querer crescer. Você entra numa empresa almejando um crescimento. Eu conheço pessoas que entraram, por exemplo, na Petrobras como boy e hoje exercem cargos de liderança, cresceram na empresa. E isso não é errado, você ter aquela ambição do querer crescer profissionalmente. Sabe, o mundo corporativo, ele é competitivo. Sim ou não? Concorda comigo? Não é verdade? No mundo corporativo, ele é competitivo. Há competição e você precisa querer dar o seu melhor para que você possa conseguir os melhores lugares, a melhor posição, a melhor vaga. E isso funciona no mundo empresarial. Isso funciona no mundo do business. Mas até no mundo do business você precisa ter caráter, princípios, porque não é de qualquer maneira. Ainda que você queira crescer, você precisa fazer da maneira correta. Agora, a palavra ambição significa o seguinte: desejo desmedido pelo poder, por bens, por dinheiro, por glórias. Sabe, é querer ser rico a qualquer custo. É desejo de sucesso, ganância, desejo veemente de poder ou de ter superioridade. Sabe, isso significa a palavra ambição. E o problema está com a ambição, está nos extremos. O perigo está naquilo que determinadas pessoas são capazes de fazer para se chegar onde elas desejam. Tem pessoas que estão dispostas a qualquer coisa para crescer. Se ela tiver que derrubar alguém, ela vai derrubar. Se ela tiver que inventar mentira de alguém, ela vai inventar, porque aquela vaga tem que ser dela e de mais ninguém. Então, por causa disso, em busca dos melhores lugares, em busca dos lugares de destaques, algumas pessoas mentem, algumas pessoas caluniam, algumas pessoas produzem provas falsas, adulteram, traem, negociam princípios. Algumas pessoas fazem de tudo com o objetivo de ser reconhecidas, e arriscam tudo, arrisca família, arrisca amizade, arrisca princípios, arrisca tudo em busca de ser reconhecido. E esse tipo de ambição não é bom, esse tipo de ambição é perigoso. E para obtermos o que desejamos, a igreja precisa ser cuidadosa e compreensiva para que o espírito do mundo não entre na igreja. Deixa eu falar uma coisa. A igreja não é uma empresa. Eu vou repetir. A igreja não é uma empresa. E Jesus não é uma mercadoria. E nós precisamos sobreviver aos opostos. Porque, infelizmente, algumas pessoas dentro da igreja, elas estão ávidas em busca de poder. Mas não poder do alto.
Muitos querem poder na igreja, mas eles querem exercer poder sobre os outros. Muitos querem poder na igreja, mas ele quer um título para que ele possa ser reconhecido, reverenciado e assim exercer domínio sobre a vida dos outros. E a igreja não funciona assim. A Bíblia disse: não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. A igreja, eu tenho um problema, porque algumas pessoas transformaram a igreja em empresas. Eu não estou falando da empresa CNPJ, não, do que a igreja tem que ter o CNPJ, né, porque a igreja é uma instituição. Eu estou falando quando você começa a tratar as coisas eclesiásticas como se fosse uma empresa. Com desculpa de crescimento. E aí começam a tratar pessoas que não atingem as suas metas como funcionários incompetentes. Então, se você não bateu a meta tal, se você não atingiu a meta tal, se você não multiplicou isso ou aquilo, alguma coisa está errada, você está em pecado, coloca de lado e não sei o quê. E aí isso começa a gerar um espírito de competição dentro da igreja, e isso não é bíblico. Na igreja não há demissões. Eu confesso para os irmãos que eu tenho alguns problemas. Eu não sou contra a célula. Quero deixar claro aqui. Nunca falei sobre isso publicamente. Porque eu entendo, eu cresci vendo minha mãe fazer culto nos lares. Culto doméstico. Aliás, você devia fazer culto doméstico na sua casa. Cresci num ambiente de culto doméstico. Cresci vendo minha mãe quando todo dia tinha culto lá em casa. E a gente usava uma revistinha chamada No Cenáculo. Quem lembra disso aqui? Alguém pegou essa revistinha? No Cenáculo, que eram devocionais, né? Era para o mês, todo mês tinha uma revistinha nova, meu pai comprava lá na Juerp, falecida Juerp, né? E a gente usava essas revistinhas. E também via minha mãe fazer núcleo de vida nos lares, no morro. E era tudo simples, chegava, orava, palavra, uma música, leitura da palavra, culto, oração, e acabou, um abraço. Mas daí começou a vir a questão das células nas igrejas. Eu acho legal, é uma ferramenta boa. Mas quando começa a empresariar o negócio, complica. Eu não sou contra a célula, eu sou contra o sistema. Eu quero que isso fique claro, porque pessoas não são produtos. Cada discípulo cresce no seu ritmo. Entende? A Bíblia fala, Paulo semeou, Apolo regou, mas Cristo dá o crescimento. Cristo deu o crescimento. Aí eu vejo algumas pessoas ávidas para atingirem as suas metas, para mostrar que ele é competente. E aí no meio do caminho surgem pessoas despreparadas para treinar outras pessoas despreparadas. E aí ficam feridas no meio do caminho. E aí só se torna um número, só se torna uma estatística. E Deus nunca sonhou com isso. Eu não posso tratar uma igreja como eu trato a minha empresa, que tem que fabricar 1000 garrafas por mês. Número, eu dou para a empresa. Meta, eu dou para o meu gerente de produção, eu falo para ele, eu quero 500 bicicletas dessa aqui em 15 dias. Meta se usa em empresa. Na igreja se usa palavra semeada, oração, jejum, lança a palavra e deixa que o Espírito Santo movimenta, e deixa que o Espírito Santo faz crescer. Tudo que cresce desregulado é doença. O que é um câncer? Crescimento desordenado das células. Veja bem, meus irmãos, não estou falando contra a célula. Eu sei que já tem gente da internet que gosta de, por trás de um teclado, falar mal da vida dos outros. Não estou falando para a minha igreja, da minha visão. Amém? O culto nos lares é bíblico. Meta, não. Amém? Para que fique claro. E aí, muitos estão frustrados dentro da igreja porque não conseguem atingir suas metas.
E aí muitos se frustram dentro da igreja também porque ele não conseguiu receber um título, receber um status, ser reconhecido pelo homem. Querido, não é nada sobre você, é sobre ele. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Sabe, quando Ele quer, Deus decide usar alguém, não importa se acreditaram em você ou não, não importa se você tem estudo ou não, não importa quantas coisas você já fez, é Deus que decide. E quando Ele decide, Ele levanta. Quando Ele levanta, Ele garante. Quando Ele garante, Ele abre as portas. É Ele quem faz, ninguém pode impedir quando Deus decide usar alguém. O problema é que nós às vezes não temos a paciência para esperar o tempo de Deus, e aí queremos fazer as coisas no nosso tempo, da nossa maneira, e aí nos tornamos agressivos e arrogantes. Aí acabamos de adquirir um espírito mundano dentro da igreja, mas com um espírito mundano. E às vezes nós nos preocupamos apenas, sabe, com a contaminação externa e esquecemos de ver como é que está o nosso interior. Qual é a motivação que me move? Qual é a paixão que me move? Será que a humildade está morrendo na casa de Deus? Será que a simplicidade está morrendo na casa de Deus? E aí tem muitas pessoas que elas até trabalham na casa de Deus, mas trabalham com a motivação errada. Trabalham porque quer ser reconhecida pelo homem. Trabalham porque quer aparecer bem na internet. Trabalham porque ela só quer, ou então ela só trabalha se for para uma posição de destaque. E tem gente que até se questiona, como é que pode? Eu sou tão inteligente, eu sou mais inteligente que fulano, eu tenho mais capacidade que Beltrano, e como é que pode ele estar ali falando, e eu aqui cheio de recurso, parado, ninguém me chama, porque Deus viu o teu coração. Deus chama a pessoa com o coração certo. Você pode ter os aplicativos que você tiver. Se o teu coração não estiver alinhado com Deus, se o teu coração não estiver conectado com Deus, não adianta. Sabe, tem muitas pessoas que talvez, poxa, eu me preparei a vida toda para que o mundo me conheça, mas você precisa se preocupar em uma coisa, que Deus te conheça. Queridos, a gente que lida com o ministério, nos bastidores, a gente vê cada coisa, né, Danilo? E a gente ouve cada coisa. Não, eu só quero se for a posição tal. Se não for ali, nem me chama. Isso não é coração de servo. Eu sei que não tem glória a Deus, aleluia, nessa mensagem de hoje. Mas a mensagem estava queimando em mim, a igreja nós precisamos de alinhamento de vez em quando. E você precisa entender o que é um coração de servo. O coração de servo, ele sabe que não é nada sobre ele, que é sobre Cristo. Ei, pare de ficar preocupado em querer fazer o teu nome. Para de ficar, não vai embora não. Para de ficar preocupado em querer fazer o teu nome. Porque não é nada sobre ti, é tudo sobre Ele. Sabe? Quando você conhece a Deus, Ele te mostra para o mundo. Quando você conhece a Deus, sabe, ele chega e fala, eu achei alguém. Agora, quando você se autopromove, você não tem nenhuma proteção. Mas quando Deus te promove, Ele te guarda, Ele te protege. Você resiste o dia mau, você enfrenta os seus inimigos, porque foi Ele que te levantou. E se Ele te levantou, Ele te defende. Se foi Ele que te levantou, Ele te supre. Se foi Ele que te levantou, Ele vai abrir as portas. Se você começa com alfa, você termina com ômega. Você começa com alfa e termina com ômega. Nós vemos aqui no Evangelho que nós lemos, capítulo 23, ele adverte a seus discípulos a não fazer o que os doutores da lei faziam. Eles falavam o que era certo, mas não faziam nada do que falavam. É interessante como algumas pessoas estão na igreja, mas com o espírito mundano. Ele chegou todo simples, aí recebe um título. A partir de agora ele fala,
Aí você chama ele, fulano, ele, não, me chame agora de diácono tal. Você não viu que eu recebi uma unção lá na frente? A partir de agora eu não sou mais fulano. Que fulano? Eu agora tenho um título. Me chame de título de doutor tal, diácono tal, obreiro tal. As pessoas se embriagam por títulos. É incrível. Gente buscando posições ambiciosas dentro da igreja. E como que hoje em dia está na moda esse negócio de títulos? Isso está cercando a igreja hoje. Tem algumas pessoas que nem igreja têm, já dizem que são bispos. Quantas igrejas você dirige? Não, nenhuma, mas eu sou bispo. Ô, fulano? Não, fulano não, bispo. Uma vez eu fui, estava num lugar e eu falei, ô pastor, tudo bem? Não, pastor não, bispo agora. Eu sei que, bom... O cara começa uma igreja, tem 5 pessoas, agora ele é apóstolo. Gente, não é sobre nós. Engraçado que Jesus podia ter o título que tivesse, ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, eu sou o bom pastor. Ele era o carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Oh, querido, se você se humilha, Deus te exalta, sabe? Se você se humilha cada dia, Deus te exalta cada dia. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, que no seu tempo certo Ele te exaltará. Porque não é nada sobre você. E lá agora vamos para João capítulo 13, um texto lindo que diz que quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus tinha pouco tempo, e quando nós temos pouco tempo, nós temos que fazer as coisas que realmente importam. Jesus pega uma toalha, e ele pega os discípulos, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, lavar pé hoje é mole. Pensa em lavar o pé de Pedro, Tiago, João. Quem anda na região de Israel, ali de Jerusalém, sabe. Hoje você tem podólogo, querido. Hoje tem alguém que tira a sua unha encravada, que está passando creminho hidratante com... Como é aquele negócio? Tem um produto? Aloe vera, esfoliante. Eu fui no podólogo esses dias, maravilhoso. Você sai, parece que está andando em nuvens. Imagina os pés dos discípulos que andavam na poeira, no barro, chegando de viagem. Jesus pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chega na hora de Pedro sempre querendo ser o diferente. Tem sempre um querendo ser o engraçadinho. No meio de 12 tem um que é traidor e tem um que é engraçadinho. Sempre vai ter esse, né? Aí Jesus tinha 12, um era Judas, então nós precisamos fazer a conta. A cada 12 tem um Judas no meio. Se a estatística estiver certa, vai para o outro extremo. Então dá um banho logo. E ele tem água para você hoje. Você se sujou no meio do caminho, você manchou, você pisou num terreno que não devia, você carrega poeiras de histórias que você não gostaria de ter carregado, carrega coisas nos seus pés, você já foi lavado, está tudo certo, mas o teu pé está sujo. E Jesus é aquele que nos deu o maior exemplo de que é ser servo. Ele pega uma toalha, ele enrola, ele começa a lavar os pés daqueles discípulos. E ele disse o seguinte: vocês devem ir e fazer o mesmo. Jesus estava ensinando para aqueles que maior é aquele que serve. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser honrado por Deus? Sirva. Não faça questão de plataforma. Sirva nos lugares onde não são populares. Tem áreas da igreja que a gente quase tem que implorar as pessoas para vir. Ainda tem pessoas que dão um nome e não vêm no dia que está marcado, porque deu uma coceira na barriga, deu um negócio no pé, deu uma dor de cabeça. Engraçado, emprego ele não falta, mas compromisso na igreja falta, porque não é prioridade.
Se faltar o emprego, o patrão vai descontar. Mas quando é na igreja, algumas pessoas, tudo para ela é desculpa para não servir. Você já se envolveu em alguma coisa na igreja para fazer? Você pode se voluntariar para ser um guardião. Você pode se voluntariar para ajudar no ministério infantil que a gente precisa. Mas tem algumas pessoas que só querem se for o louvor, se for o microfone, se for para estar na frente. Deus está à procura de servos. Sabe? Deus está à procura de servos. Você estava sujo do pecado, mas Ele te lavou. Você estava enfermo, mas Ele te curou. Sabe, Ele veio até você e Ele limpou as nossas mazelas, as nossas sujeiras. Eu quero que você entenda o seguinte: não existe título maior do que filho de Deus perdoado. Eu vou repetir. Não existe título maior do que filho de Deus perdoado. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora vejo. Eu sei de uma coisa: eu estava sujo e Ele me lavou. Eu sei de uma coisa: se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Deixa eu te falar algo. Não é porque você está na graça que não quer dizer que não custou nada. As pessoas banalizaram a graça nos nossos dias. Tem igrejas que banalizaram a graça. Tem igreja que abriu geral, pode tudo, porque estamos na graça. Estamos na graça, então Deus já me perdoou, eu sou nova criatura, estou na graça, então eu posso ir para a boate, eu posso me deitar com quem eu quiser, eu posso beber quanto eu quiser, eu posso, porque eu estou na graça. Isso aí é graça barata. Quero te falar uma coisa: a graça não custou nada para você, mas custou para Ele. Não é porque não custou para mim, que não significa que não teve um custo. Você não entendeu? Tem gente que trata a graça de maneira banal. Tem gente que, por causa dessa graça barata, vive um evangelho superficial. Um evangelho somente atmosférico, ambiental, superficial. Ele vai de acordo com a música que está tocando, mas ele não tem essência. É um evangelho emocional, é baseado em sentimentos. E o evangelho é mais do que isso, o evangelho é transformação. Evangelho não é sentimento, evangelho é transformação. Evangelho é aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que aplicava golpe em todo mundo não pratica mais. Ele vai, ele pede perdão, ele perdoa, ele libera, ele vive em prol do outro. É isso que é evangelho. Para uma coisa: se você só trocou o rótulo da sua vida, mas não mudou o seu conteúdo, você está vivendo uma ilusão. Eu vou repetir: se você só trocou o rótulo da tua garrafa, mas não mudou o que tem dentro, não aconteceu nada. Eu vou ter que parar, tem muita coisa para falar ainda. Eu sei que Deus está à procura de servos. Eu sei que Jesus disse ali para aqueles discípulos dele, no verso 20, no capítulo 20 e no capítulo 23. No capítulo 20 ele disse: não será assim entre vocês. Deixa eu te falar, não hajam como os fariseus. Os fariseus, nessa época existiam aproximadamente 6.000 fariseus. Nem todo fariseu era hipócrita. Tinha fariseu que falava o que era certinho, o que era correto. Só que a maioria, uma boa parte deles, que exerciam liderança, eles gostavam de tocar buzina, eles gostavam de fazer alarde e se mostrar que eram perfeitos e que eram, irrepreensíveis, estavam acima do bem e do mal. Mas Jesus olhava o coração e entendia: olha só, aquilo ali é engano. Vocês não devem ser como eles. Vocês foram chamados para ser servos.
Aquele que se humilha, ele é o primeiro da fila na promoção. Aquele que faz sem questão de ser visto, é esse que é lembrado quando Deus quer levantar alguém. Sabe? Deus está dizendo que quando Ele acha alguém assim, Ele vai levantar, Ele vai ungir, e ninguém vai poder te resistir. Porque há uma unção fresca que desce sobre a tua vida. Há um poder que liberado sobre você. Há algo que é desatado no mundo espiritual. Quando você decide se esvaziar de você, Filipenses vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma que foi a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo. Ele se esvaziou dele mesmo. Ele desceu nessa terra, mas como servo. Para de querer fazer questão que o seu nome apareça. Para de fazer biquinho se você não está na escala. Faça aquilo que foi te entregue para fazer. Aquilo que vier nas tuas mãos, faça com todas as suas forças. É como você se comporta nas pequenas coisas, que vai dizer se você está preparado para receber grandes coisas. É como você cuida das ovelhas no pasto, que vai dizer se você pode ocupar um trono. Meu Deus, Deus nessa manhã Ele está fazendo distinção entre aqueles que realmente são servos e entre aqueles que apenas estão atrás de reconhecimento humano. Deus está tirando algumas pessoas do pasto hoje e levando em direção a tronos. Eu quero que você fique em pé no seu lugar nessa hora.